Bem, o assunto nosso de hoje é sobre cromatografia gasosa, tá? Ou cromatografia a gás. Nesse ponto, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que existe uma diferença grande entre a técnica cromatografia e o equipamento cromatógrafo, tá? A técnica cromatografia, ela em si é um processo de separação, tá? Então, quando você realiza a cromatografia, seu objetivo é promover a separação, cujo o método, o princípio básico é diferença na velocidade, tá? De migração dos componentes de uma mistura entre uma fase móvel e uma fase estacionária, tá certo? Uma fase estacionária ela está parada e você tem uma fase móvel que se movimenta através dessa fase estacionária. Se movimenta como, professor? Ela se movimenta carreando a mistura, né, que você tem os componentes que você quer separar, e através da interação dos componentes dessa mistura com a fase estacionária e a fase móvel, dependendo da preferência deles por uma fase ou outra, uns vão migrar com a velocidade mais rápida do que a outra e o processo de separação vai ocorrer, certo? Então, isso aí seria a técnica de cromatografia. Professor, e o cromatógrafo a gás? E o cromatógrafo em si? O cromatógrafo é um equipamento, tá? Ele é um equipamento que, na realidade, permite a ocorrência de dois processos. Permite a separação, tá? E permite também a identificação ou quantificação. Então, o aparelho, ele já foi desenhado para ser otimizado em relação a essas partes, para que não seja necessário que você tenha a necessidade de realizar o processo em um lugar de separação e a identificação e quantificação em outro. Ou seja, você tem um único local que você consegue fazer as duas coisas. Então, em relação à cromatografia, o, a gás, né, a primeira parte que a gente estuda é o funcionamento de um equipamento, depois, em seguida, a gente tem o cromatógrafo líquido, ou HPLC, ou CLI, que seria a segunda unidade, né, após essa. Esse assunto ele pode ser encontrado no livro do Scoob, né, nos capítulos 31 e 32. Então, como que a cromatografia ocorre? A amostra ela é injetada em uma coluna cromatográfica, tá? A gente vai falar de cada uma dessas partes daqui a pouco. E a eluição vai ser feita por um fluxo da fase móvel, que ela é gás, né? Como a gente já está falando, que a cromatografia é gasosa, e ela é inerte também, porque não é interessante que a fase móvel reaja com os componentes da sua amostra, senão ela vai acabar alterando os componentes que tem ali, assim como ela não reage também com a sua coluna. A escolha desse gás de arraste, ela depende do detector que será utilizado, porque muitas vezes você tem um detector que precisa até mesmo de determinadas propriedades do gás de arraste para que o processo de identificação ocorra. Isso aí eu vou comentar com vocês também. Então, em relação aos tipos de cromatografia a gás, a gente tem a gás sólido, né, que normalmente é o que fica mais claro na nossa cabeça em termos de entendimento, né, porque você tem um sólido dentro de uma coluna, ou seja, um tubo de metal, ali dentro daquele tubo de metal, você tem um sólido que preenche aquele tubo, e aí você passa um gás através daquilo ali, carregando a sua amostra, e a separação vai ocorrendo. Bem, mas posso ter também a cromatografia gás líquido, onde o fenômeno aí, no caso, é um fenômeno de partição. Bem, mas como que eu posso ter um gás passando através de um líquido e esse líquido vai ficar parado? Eu comentei isso com vocês numa das aulas atrás. Ela é possível porque a coluna ela é construída pelos fabricantes utilizando um sólido inerte. E normalmente nesse sólido inerte, moléculas do líquido elas são ligadas na superfície desse sólido, ou seja, são promovidas a realização de ligações químicas que possibilitam com que o líquido ou as moléculas do líquido elas fiquem imobilizadas, né, e não sofram, por exemplo, um escoamento.
Então, dessa forma, eu posso ter uma cromatografia do tipo gás líquido ou do gás sólido. Aqui tem os componentes de um cromatógrafo a gás, tá? E a gente vai passar um pouco a cada um deles, né? Falando de cada uma dessas partes. Só queria ressaltar para vocês que tem uma ordem aqui, tá? Quando vocês estiverem estudando, é interessante que vocês peguem uma folha de caderno, tá? De vocês, ou então pega um documento do Word, coloca ele lá na orientação paisagem, cria uma tabela e essa tabela você divida em duas colunas, tá? E uma delas, pode dividir em três colunas. A primeira coluna, você vai escrever a respeito de características, né? Do processo, ou de partes do processo. Então, você pode, por exemplo, na sua primeira coluna, escrever sobre fase móvel. Na segunda coluna, você escreve lá cromatografia gasosa. Na terceira coluna, você escreve cromatografia líquida. Então, quando você estiver estudando em casa, você vai lá na linha da segunda, né, coluna, e onde tiver lá relacionado à cromatografia gasosa, né, você vai falar sobre a fase móvel dela. E aí você faz uma pequena descrição da fase móvel. Quando a gente estiver estudando cromatografia líquida, você já vai ter o seu espaço para fazer a mesma coisa da cromatografia líquida. E é interessante que você vai ter oportunidade para esses dois aparelhos de comparar o que eles têm em relação à cromatografia ou a fase móvel de um, o que é a fase móvel do outro. Quais são os tipos de cromatografia gasosa, quais são os tipos de cromatografia líquida, e você vai preenchendo, à medida que você vai estudando, lendo seu livro, e resolvendo os exercícios, curiosidades ou pontos ou fatos interessantes a respeito desses dois aparelhos. Isso vai te ajudar como uma como um incentivo para o estudo, né, como um mapa conceitual, né, para que você consiga entender melhor, tá certo? Em relação a essas partes e perceber a diferença entre elas. Então, eu tenho aqui, ó, um gás, tá certo? Esse gás, ele tem um fluxo. Por que esse controlador de fluxo? Porque esses botijões aqui, eles contêm o gás numa pressão muito alta, em torno de 200 atmosferas. Ele vai chegar no aparelho que é bem frágil, tá certo? Algumas partes dele a gente vai falar um pouco disso. Então, eu não posso chegar com uma pressão muito alta no interior do aparelho. A sua amostra, ela é injetada aqui, ó, numa parte do aparelho chamada injetor, e aqui é interessante você perceber que à medida que a sua amostra ela entra no aparelho, ela vai passar através de uma coluna que é onde vai ocorrer realmente a cromatografia, a técnica em si, a separação. À medida que os compostos vão sendo separados, eles vão indo para o interior de um detector, certo? Esse detector vai enviar informações, né, para o software, onde o analista vai conseguir perceber o que está acontecendo. Exatamente, certo? Aqui eu tenho uma foto do aparelho, esse aparelho, essa foto foi tirada na central analítica, que tem no prédio da nutrição e ciência e tecnologia de alimentos, tá? Aqui na UFES. Ele é um cromatógrafo a gás, que ele tem a possibilidade de você fazer a interação com ele através desse painel aqui, tá? Ou então através de um computador, tá certo? Ele te dá essas duas possibilidades. Se tiver algum problema com o computador, com o software, ele não fica inoperante, tá? Você consegue acessá-lo por aqui. Aqui nós temos o injetor, tá? Automático. Aqui eu consigo fazer a injeção das amostras, tá? E aqui um carrossel. O que é esse carrossel? É onde eu posso colocar minhas amostras também. Então, eu posso colocá-las nesse rack preto aqui, ó, tá certo? Que está aqui representado, onde isso aqui corre para um lado e para o outro, né? E aqui dentro eu tenho uma seringa que pega o líquido que está nas minhas amostras e injeta no aparelho. Eu posso usar esse outro rack aqui. Aqui eu tenho dentro do aparelho, tá? Seria essa primeira parte aqui, ó.
parte aqui, ó, se eu abrir essa porta, aqui dentro, eu encontro o forno. Por que que o cromatógrafo tem que ter um forno? Porque no interior do forno eu coloco a coluna. Vocês estão vendo esse fiozinho aqui bem fino, ó? Isso aqui é uma coluna cromatográfica, tá? E essa coluna ela está enrolada aqui, ó. Ela tem em torno de 30 a 100 metros de comprimento e ela fica toda dentro desse forno. Por que o forno? O forno é necessário para manter a temperatura durante a análise, um valor constante, ou então um gradiente de temperatura, de modo que você assegure que todos os componentes da sua amostra, durante aquele processo ali, elas vão realmente estar na fase gasosa, porque senão não tem condição de você realizar uma cromatografia do tipo gás, né? Gás sólido ou gás líquido. Bem, e os gases, ou a fase móvel? Então, como eu mencionei com vocês, eles não reagem com analito nem com a fase estacionária, eles têm a função de varrer a amostra, e é quando varre, a gente quer dizer transportar, tá? A amostra para o interior da coluna, protege também a coluna de exposição ao oxigênio em altas temperaturas, e como eu mencionei também, ele pode auxiliar no funcionamento do detector. E aí a gente vai entender melhor quando eu falar sobre detector, tá bom? Bem, os gases. Aqui tem uma foto, né, ilustrando que eles podem ser representados, né, por botijões com coloração diferente, que já permite que as pessoas que trabalham na área consigam identificar, né? O laranja, por exemplo, é um botijão de gás hélio, que é um gás nobre, o amarelo, hidrogênio, o cinza, ar sintético, e o vermelho também, desculpa, o cinza, hidrogênio, e o vermelho, ar sintético. Isso aqui está armazenado de forma incorreta, tá? Isso não deve ficar dentro da mesma sala que onde as pessoas frequentam, têm acesso e que tem os equipamentos, tá? Isso normalmente tem que ser feita uma instalação e tem que ser feita uma casa de gases fora do prédio, tá? Para que esses botijões fiquem armazenados. Esses botijões, eles têm manômetros aqui, inicialmente, que você consegue monitorar qual que é o interior em um deles, né? Qual é a pressão no interior do botijão, e o outro te possibilita verificar qual que é a pressão de saída, tá? Quando o frasco, o botijão é aberto. O hidrogênio, por exemplo, que eu comentei com vocês, o hidrogênio ele é combustível, tá certo? Então, quando a gente usa um detector chamado FID, que é Flame Ionization Detector, ou detector de ionização em chama, ele queima as amostras que têm carbono e hidrogênio e produz, ele vai produzir uma quantidade, né, como produto dessa queima, né, de íons e elétrons, né, uma mistura de íons e elétrons, que é proporcional à quantidade de material que está sendo queimado. Então, como o detector precisa de queimar, quando você já usa um gás que ela te possibilita sustentar essa queima, né? Você já está auxiliando o detector dessa forma. Depois que ele passa por aqui, dentro do aparelho, ou seja, antes dele chegar no aparelho, ele tem um controlador de fluxo também, para reduzir ainda mais a pressão dele. E aí ele vai ter um injetor. O que que esse injetor vai fazer? O injetor, ou sistema de injeção, ele pode ser manual, onde você utiliza seringas, tá? Iguais a essas daqui, que tem uma precisão muito boa, para pegar a sua amostra, aspirar ela de um frasco. Normalmente são utilizados esses frascos aqui, ó, do tipo vial, tá? Que são frascos que possibilitam a utilização de 1,5, 2 ml, tá? De amostra, e injetar no aparelho. Ou então, você pode pegar esses frascos, né? Criar uma planilha, né? Dentro do cromatógrafo e colocá-los todos em ordem, tá? E deixar essas amostras por um período de 24 horas, o equipamento ligado, injetando essas amostras, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho, por exemplo,
o injetor, que ele possibilita, em um dos tubos, né, que aparecem ali, que você coloque, por exemplo, um solvente, um outro tubo ele fique para descarte, e os outros tubos ou as outras posições suas amostras. E você pode informar isso através da sua planilha criada no cromatógrafo, de forma que a seringa, inicialmente, você vai ensinar para ele que ele tem que enfiar essa seringa primeiro no solvente, aspirar esse solvente uma vez e depois ir descartar isso no tubo ao lado. Depois ele vem, faz de novo a aspiração do solvente e descarta no tubo ao lado. Depois que ele faz isso 3 ou 5 vezes, você que programa, tá? Você consegue colocar ele para ir lá na sua amostra 1, que já tem a composição ou a caracterização informada na tabela, aspirar ela 1, 2 vezes e fazer injeção dentro do aparelho. Depois você reprograma ele já de novo para fazer a lavagem da seringa e ficar aguardando o término da primeira análise para fazer o processo novamente e possibilitar que a sua segunda amostra seja inserida. Bem, os volumes de injeção, tá? Eles são em torno de 1 a 20 microlitros. O que é 1 microlitro, professor? 1 microlitro é 1000 vezes menor do que 1 ml, então a quantidade é muito pequena. E a temperatura do injetor também, ela deve permanecer 50 graus acima do ponto de ebulição do componente menos volátil. Por que isso? Para possibilitar que você assegure que todos os componentes da sua mistura estejam na fase gasosa. Porque, repetindo, se os seus componentes não estiverem na fase gasosa, você compromete o processo todo, tá? Porque a técnica que você está utilizando é de cromatografia gasosa, então requer que a sua fase imóvel transporte os seus componentes, né, na fase gasosa. Ah, mas você comentou com a gente que o volume aí de injeção ele é muito pequeno. E se acontecer de uma amostra estar muito concentrada, como que eu faço para diluir 1 microlitro? Como que eu faço para resolver esse problema? Bem, se a amostra sua está muito concentrada, realmente é um problema. Porque alguns detectores, como o espectrômetro de massa, ele é muito sensível e eu não posso expor ele a uma quantidade de amostra muito grande, que eu sobrecarrego o filamento e outras questões inerentes ao detector que pode causar problema no aparelho. E manutenção disso é realmente caro. Os técnicos normalmente que vêm são de São Paulo. Você tem que pagar o deslocamento dele desde São Paulo até aqui. A hora de serviço dele é cara. Então, quanto menos você precisar de envolver um técnico, melhor, certo? Então, a gente toma alguns cuidados, e um deles, por exemplo, é esse. Aí, como que eu consigo, por exemplo, controlar a quantidade de amostra que eu injeto no aparelho? O sistema de injeção, ele pode operar em 2 modos, um chamado split e outro splitless. O splitless seria sem o split, certo? Então, qual que é a diferença, basicamente, entre eles? Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês uma válvula, tá certo? Essa válvula ela pode estar fechada ou ela pode estar aberta, tá? Então, quando essa válvula está aberta, o aparelho está operando no sistema split. O que é o sistema split? Você controla a vazão da sua amostra que vai entrar na coluna, esse fluxo vermelho aqui, ó. Tá ok? Se a válvula estiver fechada, tudo que eu injetar no aparelho vai direto para a coluna. Vocês estão vendo aqui a seta vermelha? Ele não se movimenta. Agora, se eu calcular o split e a válvula estiver aberta, eu posso programar para que apenas uns 50 avos do que eu injetei chegue na coluna. E o restante vai ser expurgado, ele vai ser expulso, né? Certo? Então, dessa forma, eu consigo controlar a quantidade de amostra que está sendo injetada na coluna e evitar esses problemas que eu mencionei anteriormente com vocês. Bem, e a coluna, professor? Para onde que vai essa amostra depois que ela sai do injetor? Ela vai para o interior da coluna. E é importante vocês terem consciência, tá? Que após o processo de separação ocorrer, eu tenho que ter um detector logo em seguida. Então, essa ordem não pode ser inversa. Ou seja, eu não posso ter um detector antes da coluna.
O detector vai detectar os componentes de quem? Da amostra. Mas para que isso tenha eficiência, é necessário que o detector ou que os componentes sejam primeiro separados pela coluna. Então, essa ordem é muito importante. E aí, quando eu falei com vocês no início da aula de colocar uma tabela, é interessante vocês colocarem essa tabela, tá? E ir colocando para cada um dessas partes uma observação. Para que serve um controlador de fluxo? Ah, tem controlador de fluxo na cromatografia líquida ou só na gasosa? Para que serve, por exemplo, o injetor? Qual é uma característica, uma observação que eu preciso do injetor? Então, isso tudo vai te ajudar a responder, por exemplo, as questões referentes à lista de exercício e os questionários avaliativos. Então, a coluna ela pode ser de dois tipos, tá vendo? Já apareceu aí mais um item para você acrescentar lá na sua lista. Eu tenho colunas que são colunas capilares, tá? E tem colunas que são colunas empacotadas, tá? Então, tem esses dois tipos de coluna. As colunas capilares, elas são mais comuns, são estreitas, compridas, feitas em sílica fundida. A sílica fundida está aqui no interior, tá? Dessa representação em um esverdeado, tá? Por um plástico, né? Chamado polimida, que é um plástico resistente à temperatura e ele consegue aguentar até 350 graus. Os equipamentos hoje, eles te trazem tanta informação, tá? Que quando você coloca uma coluna no aparelho, você tem que entrar com informações a respeito dessa coluna. E se vocês olharem nessa figura do lado aqui, ó, lá dentro do aparelho fica até uma plaquinha informando que coluna é essa, porque a princípio, se você tirar essa placa aqui, você acha que todo mundo é igual, mas não é. Então é importante, porque quando você colocar essa coluna no interior do aparelho para utilizar, você vai ter que especificar, inclusive, a temperatura dela. Por quê? Porque se você for fazer um programa de temperatura para fazer a sua separação, e esse programa, e nesse programa você colocar uma temperatura acima de 350, por exemplo, você colocar 400 graus, eu quero que o meu forno chegue a 400 graus. O aparelho simplesmente não vai deixar. Não vai deixar porque a sua capacidade, por exemplo, em relação à sua coluna, é de apenas 350 graus que ela resiste. Bem, o que ela tem em relação às colunas recheadas? Elas têm menor tempo de análise, maior sensibilidade que as colunas recheadas empacotadas, tá? O diâmetro interno dela também é uma outra característica, ó. Elas têm diâmetro de 0,1 milímetro, lembrando que 1 milímetro é um risquinho daquele da régua, tá? Então, você imagina você pegar um risquinho daquele, dividir em 10, isso aí é o diâmetro de uma coluna, tá? Capilar, entre 1, 0,1 e 0,5, e o comprimento que chega até 100 metros, por isso que ela fica em volta naquele suporte de metal, né, que fica no interior lá, junto com uma etiqueta, tá? Então, aqui, ó, eu tenho também fases estacionárias líquidas, tá? E a escolha delas é baseada na solubilidade do analito, o analito, lembrando que é a substância que você tem interesse em separar, e do líquido imobilizado, né? Então, também eu tenho uma fase estacionária que ela é importante em termos de polaridade. É importante você saber o que você quer separar para que você possa escolher a sua coluna apropriada. Porque o que você quer separar tem uma influência muito grande, ou vai ter uma influência muito grande no processo de separação, que a base dele é o que? A característica ou as propriedades físico-químicas dos compostos da sua amostra. Então, em função da polaridade deles, dessa amostra específica, né, você vai escolher um tipo de coluna apropriada. Eu vou dar um exemplo aqui de uma análise que a gente trabalhou ali. A gente queria fazer uma análise completa de ácidos graxos presentes no óleo de mamona. A gente utilizou uma coluna, chegou à conclusão lá que a melhor seria uma coluna de 100 metros de comprimento. Por quê? Porque os ácidos graxos presentes no óleo, né, e presentes também em composição de alimentos infantis, como
esses leites do tipo para alimentação infantil, do tipo NAN, do tipo, esqueci o nome do outro que é comum agora, mas a ideia seria um leite desse do tipo NAN. Os ácidos graxos, a única diferença entre eles, tá? Eles estão presentes nos triacilgliceróis, né? São formas de lipídio. A diferença entre eles está no tamanho da cadeia carbônica. Normalmente em duas unidades, que eles diferem uns dos outros. Então, para promover essa separação é muito difícil, porque eles são muito semelhantes quimicamente. Então, a gente precisa de uma coluna que tenha uma extensão maior para que ocorra um processo mais lento, né, no interior dessa coluna, possibilitando a diferenciação entre dois ácidos graxos com propriedades muito semelhantes, né? As colunas empacotadas, olha só, o diâmetro delas já é de 3 a 6 milímetros, bem maior do que as colunas capilares, tá? E o comprimento delas, por outro lado, é menor. Então, elas são recheadas com sílico alumínio e elas possibilitam maiores tempos de retenção e menor resolução, tá? Ou seja, menor eficiência de separação que as colunas capilares. Aqui, ó, para tentar esclarecer um pouco mais para vocês sobre qual é a estrutura de uma fase estacionária, que tem uma representação em nível molecular, tá? Onde a gente observa que a nossa fase estacionária, a base dela é sílica, tá? E ela tem vários grupos R ligados ao silício. Silício é um elemento da coluna 14, tá? Faz 4 ligações para completar, né, os 8 elétrons, né, na última camada. E se eu ligar, igual eu estava comentando com vocês, a escolha da fase estacionária, se eu ligar grupos R aqui, ó, polares do tipo OH, a minha fase estacionária ela passa a ter característica polar. Se eu, por outro lado, quiser, em função de uma amostra que eu tenho, dar uma característica apolar à minha fase estacionária, ou seja, reter mais no interior do equipamento compostos apolares, porque a minha amostra tem característica de compostos apolares, o que eu quero separar é apolar, eu vou utilizar uma fase estacionária, tá? Que vai ter grupo CH3 ou outras moléculas que têm mais carbono e hidrogênio, que dá característica apolar para essa fase estacionária. E isso, Wagner, como que eu faço? Eu monto isso no laboratório? Não, você compra essas colunas prontas já, com certificado de garantia, com várias informações de empresas que já conseguem produzir isso. Bem, e agora? Agora eu comecei, e agora uma outra parte importante, a fazer minha análise. Eu não consegui eficiência na minha análise, as coisas começaram a dar errado, eu não consegui separar os meus compostos. O que que eu posso mexer no aparelho, professor? Isso é muito importante, tá? Primeiro parâmetro que você vai alterar se chama temperatura, tá? Isso para cromatografia gasosa. Então, por isso que é importante você fazer sua lista, sua tabela. Porque para cromatografia líquida, você já vai mexer em outra coisa, tá certo? Que não vai ser a temperatura. Sua primeira opção na cromatografia líquida, ela já é a polaridade da fase móvel. Então, nesse caso, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, uma situação onde eu tenho um, dois, três gráficos. Esses gráficos são chamados de cromatograma, a gente já definiu isso ali em anteriores, tá? E esses três gráficos retratam injeções ou análises diferentes no mesmo aparelho, de uma mesma amostra. Ah, mas por que que eles são diferentes, professor? Eles são diferentes porque a primeira análise que foi feita, ela foi feita uma análise ISO, prefixo para igual, térmica, em temperatura constante. Durante toda a temperatura, o aparelho permaneceu, a coluna que está dentro do forno, né, permaneceu uma temperatura de 45 graus. Na segunda análise, ela permaneceu a 145 graus.
E na última análise foi feita uma análise do tipo gradiente. A temperatura variou durante a análise, de 30 a 180 graus. Então, ela começou com 30 e terminou a 180, certo? Onde que eu vou encontrar mais detalhes disso, se eu quiser tirar a dúvida depois, que o senhor falou que é muito importante? No livro do Scooby que eu mencionei com vocês, tá? Está muito bem descrito lá. Bem, o que que a gente observa aqui? Eu tenho um tempo de análise aqui que foi monitorado, tá? Sendo o tempo de 30 minutos. Tempo de 30 minutos, em todos os casos. O que que eu consegui ver quando a análise foi isotérmica, 45 graus? Que o primeiro caso aqui, ó, eu só tive a possibilidade de observar 5 compostos. No segundo caso, a 145, eu tive 8 compostos. Ah, por que que eu aumento a temperatura e eu tenho um número maior de compostos detectados no mesmo intervalo de tempo, professor? Você tem que pensar o seguinte: o que que mantém uma substância dentro da coluna? Ou a sua amostra dentro da coluna? Imagina que você é uma molécula, foi injetada e você está passando pela sua coluna. Na sua coluna, você tem facultado a você a possibilidade ou de interagir como molécula com a fase estacionária, ou então de ficar com a fase móvel. E esse processo você vai acontecendo enquanto a fase móvel está te transportando e passando dentro do interior de uma coluna, certo? Se você está interagindo com a fase móvel e estacionária, se você está interagindo, por exemplo, com a fase estacionária, você está ficando, de certa forma, aprisionado, pelo menos por instante, no interior da coluna, certo? Porque você pode estar estabelecendo uma interação do tipo interação de hidrogênio, tá? Uma ligação de hidrogênio. Então, imagina o seguinte: eu estou fazendo uma ligação de hidrogênio a 45 graus. É uma situação. Agora eu passo a fazer uma ligação de hidrogênio a 145 graus. É outra completamente diferente. Por que que é diferente, professor? Porque a 45 graus eu não estou fornecendo energia na forma de calor, tá? Com o aumento da temperatura, eu aumento a energia cinética das moléculas e forneço para aquele sistema energia. Se a molécula está a 45 graus interagindo, ela, com a quantidade de energia que eu estou fornecendo para ela, né, nesse sistema, ela vai permanecer provavelmente interagindo e essa quantidade de energia não vai ser suficiente para romper essa interação de forma tão eficaz quanto seria se eu aumentasse essa temperatura em 3 vezes, por exemplo, para 145. Eu estou fornecendo mais energia para o sistema. Então, as moléculas vão estar mais agitadas, a energia cinética delas é maior. Então, a interação que acontece a 45 graus e é mantida por mais tempo. A 145, como eu estou fornecendo uma quantidade de energia maior, essa mesma interação, ela já não vai conseguir ser mantida pelo mesmo tempo. Então, faz o quê? Faz com que as moléculas vão permanecer por menos tempo no interior da coluna. Se elas vão permanecer por menos tempo no interior da coluna, elas vão conseguir sair e vão ser detectadas. Por isso que, no primeiro caso, eu consigo observar apenas 5, e aqui eu já percebo, por exemplo, em torno de 8. Mas qual que é a diferença do caso de cima e o de baixo em outro parâmetro? Se você observar aqui, ó, eu consigo ver os picos 1, 2, 3, 4, 5 desses componentes. Aqui, ó, eu já comecei a embolar tudo. Por quê? Como eu aumento a temperatura, moléculas que são bem similares em termos de interação, do tipo A1, A2, elas já começam a sair junto, e às vezes um pico vai passar por cima do outro. Eles vão se sobrepor, e aí a minha separação também não é boa. E aí, professor, como é que eu faço para equilibrar isso? Bem, você vai fazer um gradiente. Você começa numa temperatura baixa, fornecendo energia, tá? Que seja suficiente para separar ou para liberar primeiro, né? Esses componentes que são menos atraídos, vamos dizer assim, pela fase estacionária. E à medida que você vai aumentando de 10 em 10 graus a temperatura, os outros vão saindo. Você consegue perceber, por exemplo, picos muito bem resolvidos, onde você consegue perceber o começo de um pico e o término dele, tá? Eles não estão sobrepostos. Então, para misturas, igual o caso que a gente trabalha, com análise de óleos essenciais, por exemplo, a gente utiliza muito o gradiente de temperatura, para que a gente possa, em uma amostra que às vezes tem 40 compostos, 30 compostos diferentes,
visualizar o máximo de compostos possíveis. E o detector, professor? Então, vamos lá, né, para terminar essa parte. Detector vai ser uma novidade para nós? Não, não é. A gente já falou deles, por exemplo, no início da disciplina. Então, alguns dos detectores, principalmente da CLAI, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, eles vão ser espectrofotômetros, como a gente mencionou lá. E eles vão funcionar como? Da mesma forma que o espectrofotômetro, tá? Que a gente já falou a respeito disso. Então, algumas características dos detectores são as mesmas que a gente já viu lá em espectrofotometria ou espectrometria, tá? Então, o que é interessante para um detector? Que ele tenha alta sensibilidade, ou seja, ele consiga detectar quantidades muito pequenas da sua amostra, do seu componente de interesse. É interessante que ele tenha uma ampla faixa linear, ou seja, que ele responda de forma linear. Aumentou a quantidade, a resposta dele aumenta linearmente durante a análise. Alguns detectores a gente vai ver que são universais, servem para qualquer tipo de amostra, outros, por outro lado, são bem específicos, tá? Que eles não sejam sensíveis a mudanças de fluxo e temperatura. Por quê? Fluxo de quem? Fluxo da fase móvel, tá? Ou variações de temperatura, como é o caso do gradiente, tá? Da coluna, para que isso não comprometa, por exemplo, a nossa análise. E que ele seja não destrutivo, mas dificilmente para cromatografia gasosa a gente tem um detector que não é destrutivo entre os que são os mais comuns. O que é o não destrutivo? É aquele que preserva a integridade da amostra durante a análise. Então, os mais comuns que a gente tem, que são utilizados, são ionização em chama, tá? Eles são aplicáveis para hidrocarbonetos, principalmente porque eles são queimados, e para queimar é importante que a gente tenha carbono e hidrogênio, tá? E o condutividade térmica. Então, esse aqui é destrutivo, ionização em chama, ele é destrutivo e ele é específico, tá? Para quem? Para hidrocarboneto. A condutividade térmica, por outro lado, ele já é universal, tá? E é não destrutivo. Olha a diferença entre eles. Um permite a detecção de 0,2 picogramas. Picograma é 10 a menos 12 gramas por segundo. A condutividade térmica já é um limite de detecção um pouco maior, 500 picogramas por ml. Captura de elétrons também é muito utilizado, principalmente para análise de agrotóxicos, tá? E ele também está associado normalmente com compostos halogenados. Olha a capacidade de detecção dele, 5 femtogramas, da ordem de 10 a menos 15 gramas, tá? E também vai ser destrutivo, assim como o espectrômetro de massa, que é outro muito utilizado. Aqui tem um processo de funcionamento do detector de ionização em chama. Então, D e C, o D é para detector, o I é para ionização, o C é para chama. E feed é o prefixo em inglês que vocês vão encontrar, tá? Que quer dizer a mesma coisa. Então, aqui eu tenho o fluxo, tá, da minha amostra saindo da coluna, como eu mencionei com vocês, e indo para o detector. Chegando no detector, olha quem que aparece lá, o gás hidrogênio e o ar. O ar contém oxigênio, que é comburente. O hidrogênio, ele vai ser o combustível. Então, os dois vão encontrar aqui na chama, tá? Do detector. E onde tem carbono e hidrogênio, na presença do oxigênio, vai produzir uma mistura, tá? De íons, CH+, OH+, né? E elétrons. E esses íons, né, essa mistura, elas vão produzir uma corrente elétrica que é proporcional à quantidade de amostra que está entrando no detector. Então, limitação, ele é destrutivo e não é sensível a substâncias do tipo oxigênio, CO2, NH3. Para esses casos aqui, ó, nós temos que utilizar um outro tipo de detector. Ah, Wagner, mas ele não é gás? Alguns desses aí, sim. Embora sejam gases, eles não conseguem ser detectados por ionização em chama. E aí nós temos o caso do detector de condutividade térmica. Aqui eu tenho a entrada de fluxo, tá? Tem um filamento para medir a condutividade térmica, e aqui eu tenho a saída do fluxo gasoso, tá? Que já passou dentro do aparelho, que já passou pela coluna e que está ocorrendo o processo de separação. Então, a medida aqui, ó,
ela é feita com base na diferença, tá, da condutividade térmica da fase móvel pura, tá, sem a minha substância, e depois da fase móvel transportando o meu composto de interesse. Vantagens, tá? Ele é não destrutível e é utilizado para espécies que o FIG não consegue detectar, entre elas água e outros gases da atmosfera. Então, a questão 10 é a seguinte, ó, uma amostra de óleo essencial foi analisada por cromatografia gasosa, utilizando um detector de ionização em chama. Para essa amostra, o detector utilizado proporcionará uma boa análise? Quais os detectores poderiam ser utilizados para proporcionar uma melhor análise? Então, a resposta dessa pergunta, ela está associada ao tipo de informação que você quer, né? Extrair aí no caso da sua análise. Se no caso a gente quiser quantificar os compostos presentes no óleo essencial, tá? O cromatógrafo, o detector de ionização em chama, onde tiver carbono e hidrogênio, tá? Ele vai propiciar o quê? A queima e vai propiciar a geração de um cromatograma, tá? É, onde vai ficar expresso para nós o teor, né, desses compostos, uns em relação aos outros, tá? Presentes na amostra. Se eu quiser uma análise mais específica do tipo, eu quero quantificar exatamente quantos microgramas eu tenho, quantos gramas eu tenho por ml da minha amostra. Eu vou ter que comprar padrões específicos, tá? E injetar esses padrões nas mesmas condições de análise, padrões de quem vale. Por exemplo, o óleo essencial ele tem um composto chamado alfa-pineno. Eu teria que comprar um padrão puro do alfa-pineno, tá? E injetar ele, fazer uma curva de calibração para ver exatamente o sinal da minha amostra, a quanto ela é representada em relação a essa curva de calibração, para eu conseguir dizer qual é a concentração exata, certo? Isso aí seria um processo. Uma outra é o seguinte: se eu quiser, por exemplo, identificar os compostos que estão presentes ali, bem, aí eu já utilizo um outro detector que é o espectrômetro de massas. O que o espectrômetro de massa faz? À medida que os meus compostos vão saindo da coluna, ele vai emitindo um feixe de elétrons. Esses compostos, eles começam a se fragmentar, tá certo? É como se eu pegasse um carro velho com as peças frouxas, por exemplo, e soltasse ele morro abaixo. O que vai acontecer? Esse carro começa a se fragmentar, destruir, a desmanchar. Isso acontece dentro do espectrômetro de massa também. Quando as moléculas recebem um feixe de elétrons, elas começam a se decompor. E essas partes dessa molécula, elas vão ser registradas pelo aparelho e comparadas com uma biblioteca de fragmentos que já existe dentro do aparelho, que já é comercializado. Então, quando vocês veem algum desses programas de série policial que possibilita a identificação do composto, normalmente esse composto, depois que ele é separado pelo aparelho, ele é comparado com uma biblioteca de fragmentos que tem dentro do aparelho. E aí dá se deu combinação ou não, ou seja, ele te apresenta, ele te retorna como resposta uma porcentagem de similaridade do seu composto com o que já foi descrito, o que consta no aparelho. Então, essa aí seria uma forma de identificar o seu composto, certo? Então, eu teria o espectrômetro de massa para identificação e eu teria o detector de ionização em chama para quantificação, certo? Mas se eu quiser quantificar e identificar só com detector de ionização em chama, imagine que eu só tenho esse aparelho dentro do laboratório, só tenho o FID, o cromatógrafo a gás com detector de ionização em chama. Como que eu faço para quantificar e identificar meu composto? Você vai ter que comprar um padrão, porque senão você não vai conseguir comprovar exatamente que aquela banda que apareceu no seu cromatograma lá representa o seu composto de interesse, certo?
Agora, se você tem condição de ter dois aparelhos, como é o caso que nós temos aqui na central analítica, você começa a sua análise, por exemplo, com o cromatógrafo ligado ao detector de ionização em chama, e depois você faz a análise utilizando o espectrômetro de massa. Então, em resumo, tá? Para essa pergunta, para a amostra, o detector utilizado proporcionará uma boa análise? Ele proporciona para você uma boa análise, tá? Para fazer o quê? A quantificação dos compostos presentes na amostra. Para fazer a identificação, seria melhor se você utilizasse o espectrômetro de massas, tá? O processo ficaria mais barato. Essa aí seria a resposta. Eu alonguei um pouco em relação à resposta dessa questão, porque vale a pena a gente conversar a respeito desse assunto, porque cada amostra, tá, que vocês forem trabalhar através de cromatografia gasosa, ela vai ter uma característica. Por exemplo, os ácidos graxos que eu comentei com vocês, né? Eu não posso, por exemplo, na cromatografia gasosa, pegar amostras de um óleo, tá? Como um óleo de soja, e injetar diretamente no aparelho. Eu tenho que preparar essa amostra primeiro. Essas amostras, elas têm que ser derivatizadas, tá? É um processo no qual a gente faz uma reação química de forma que essa amostra passe a apresentar produtos que são os ácidos graxos, né? Na forma de ésteres, que aí eu consigo volatilizar ele e fazer análise por cromatografia gasosa. Caso contrário, o injetor, as características do aparelho não me possibilitam, por exemplo, de que a análise seja realizada.